Sejam todos bem-vindos a esta mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre a introdução geral do princípio divino. Vamos começar. Qual é a finalidade da vida? O que será que cada pessoa está buscando? Quando nós analisamos a nossa realidade, as pessoas ao nosso redor, nós percebemos que todas as pessoas, sem exceção, estão lutando para poder alcançar a felicidade e ao mesmo tempo evitar a presente infelicidade. Então, desde aqueles pequenos assuntos individuais, aquelas coisas que nós fazemos no dia a dia, até aqueles grandes acontecimentos que marcam a história da humanidade, tudo isso são expressões das vidas humanas em busca dessa felicidade. Então nós devemos nos perguntar como que a felicidade pode ser alcançada. O ser humano, ele se sente feliz quando o seu desejo é satisfeito. Então, quando nós temos um desejo, algo em mente que nós queremos conseguir, que nós queremos realizar, quando nós conseguimos realizar isso, satisfazer esse desejo, nós sentimos felicidade. Só que na situação atual, na presente circunstância, essa palavra desejo ela pode ser mal compreendida, porque o ser humano ele está vivendo no meio de dois tipos de desejos diferentes. Às vezes ele sente o desejo bom, vontade de realizar os desejos bons, mas também ele tem desejos maus. Quem nunca sentiu algum desejo de fazer alguma coisa errada, que depois a consciência não ficou pesada, não sentiu culpado? Então, aqueles desejos maus, eles não vêm da mente original do ser humano. Os desejos maus, ele vêm da mente má, e quando eles são realizados, ele causa infelicidade por causa do remorso na consciência. Por outro lado, a mente original, que é a fonte dos bons desejos, que causa felicidade, ela está repelindo os maus desejos, porque ela sabe que esses maus desejos levarão apenas para a infelicidade. Por mais que às vezes passa por uma felicidade momentânea, aquela felicidade a curto prazo, no fim o resultado é infelicidade, porque não é um desejo da mente original, mas é um desejo mau. Então o ser humano está vivendo nessa contradição. Dentro de si tem uma luta feroz entre os desejos da mente original e os desejos da mente má. E esta luta, essa contradição que existe dentro de cada indivíduo entre a sua mente original e a sua mente má, ela expande para o nível de família, expande para a sociedade, expande para a nação e chega até o mundo. Então, as pessoas estão vivendo hoje no mundo, na sociedade, na nação, com vários tipos de conflitos diferentes. São conflitos por questões religiosas, por questões políticas, econômicas e etc., até religiosas inclusive. Só que esses conflitos que existem no mundo, eles não são nada mais do que a expansão dos conflitos que existem na nação. E assim por diante, os conflitos que existem na nação não são nada mais do que os conflitos que existem na sociedade. E também os conflitos que estão na sociedade são aqueles conflitos que estão na família, e os que estão na família são aqueles conflitos que estão dentro da mente e do coração de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, as pessoas hoje, o mundo de hoje, está vivendo em uma contradição. Tudo que está vivendo em uma contradição, tudo que está em contradição constante, em conflito constante, a tendência é a autodestruição. Então as pessoas hoje vivem no estado de autodestruição. Será que o ser humano já existiu assim desde o início do tempo, desde a sua criação ou desde o seu surgimento? Ou será que essa contradição desenvolveu depois do surgimento da vida humana? Se a vida humana tivesse surgido desde o seu início com essa contradição, primeiro, ela não poderia ter surgido, não conseguiria ter força para existir. Então essa contradição deve ter existido na vida humana, deve ter surgido na vida humana depois da sua criação. Então, de acordo com o cristianismo, quando nós analisamos na Bíblia, nós podemos perceber que essa contradição na vida do ser humano, dentro da sua mente, começou depois da queda do homem. Então, quando nós olhamos na Bíblia, Romanos 7, 21 ao 24, o apóstolo Paulo, quando ele encontrou a si mesmo nesse estado de contradição, ele falou o que está escrito em Romanos 7, 21 ao 24. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, por um lado ele quer fazer o bem, mas ele tem outro desejo mal também.
Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ele termina dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então até o apóstolo Paulo verificou, ele viu a situação do ser humano e ele sentiu em si mesmo essa contradição que está atrapalhando a vida do ser humano, que está levando o ser humano a um estado de destruição. Como nós falamos, esse estado de contradição surgiu por causa da queda do homem. Quando nós analisamos a queda do homem do ponto de vista do intelecto, ela significou a descida do homem à escuridão da ignorância. Então, como o ser humano tem a sua mente e o seu corpo, devido à queda, na sua mente surgiu uma ignorância chamada ignorância interna, e no corpo surgiu a ignorância externa. Quando nós falamos de ignorância interna, nós queremos dizer ignorância espiritual, sobre ignorância sobre várias questões, como por exemplo, qual é a origem do homem, qual é a finalidade da sua vida, o que ocorre depois da morte, será que Deus e o mundo futuro existem, entre outras, né? E quando nós falamos de ignorância externa, nós estamos falando sobre a questão material. Qual é a base do mundo material? Quais são as leis que regem todos os fenômenos no universo, incluindo o corpo físico do ser humano? Então o ser humano vive com esses dois tipos de ignorância, a ignorância interna e a ignorância externa. Então, a fim de eliminar a sua ignorância interna, o ser humano vem procurando a verdade interna a fim de alcançar o conhecimento interno através do caminho da religião. Então a religião tem a função de tirar a ignorância interna, eliminar a ignorância interna da mente do homem, aquela ignorância espiritual sobre Deus, sobre a finalidade da sua vida, etc., e proporcionar ao ser humano o conhecimento interno. E para eliminar a ignorância externa, o ser humano vem buscando através da ciência alcançar o conhecimento interno. Então, só que tem um problema que religião e ciência elas estão em conflitos entre si. Elas estão conflitando constantemente e elas acabam perdendo muita energia nesta guerra entre religião e ciência e acabam não ajudando efetivamente a vida do ser humano. Então, para que o ser humano possa realmente sentir a felicidade verdadeira, a felicidade eterna que ele merece, que ele está buscando, ele precisa em algum ponto encontrar uma nova verdade, uma nova expressão da verdade que seja capaz de unificar religião e ciência e resolver todos os seus problemas sob um só tema unificado. Ou seja, ele deve ser capaz de fazer com que a ciência e a religião trabalhem unida para que possa resolver a ignorância humana, interna e externa, e proporcionar um conhecimento interno e externo. Na verdade, o ser humano precisa de respostas para vários tipos de perguntas, como por exemplo, o que é o bem, o que é o mal? O ser humano tenta levar uma vida de bem e rejeitar uma vida de mal, uma vida de prática, do mal, mas nós não temos uma definição clara, por exemplo, sobre o que é bem e o que é o mal. Sobre o teísmo e o ateísmo, se um for considerado bom, o outro necessariamente vai ser considerado ruim. O que é a mente original, a fonte dos bons desejos? Qual foi a origem da mente má? Quando surgiu? Por que surgiu essa divisão dentro da mente do ser humano que nós não encontramos em nenhum lugar do mundo natural, mas apenas dentro do ser humano? O que causou o desejo mau? Qual foi a causa fundamental da queda que possibilitou ao homem conter essa contradição? Então, além dessas perguntas, o ser humano tem muitas outras questões que ele deve encontrar respostas a fim de conseguir alcançar a finalidade da sua vida, a fim de conseguir alcançar sentido para a sua vida. O ser humano tem buscado por alguns caminhos para tentar resolver estas e outras questões fundamentais da sua vida. O primeiro caminho é a busca da solução dentro do mundo material, onde através da ciência o ser humano tenta resolver todas as questões fundamentais da sua vida, todos os problemas da sua vida. Mas a ciência ela pode contribuir grandemente para a vida e para a felicidade do ser humano através de proporcionar um ambiente social agradável que dá a alegria do corpo. Mas a ciência ela tem um limite onde ela não consegue satisfazer os desejos espirituais, aqueles desejos do coração, os desejos da mente original interna, espiritual do ser humano, que é a alegria da mente. Então, através da ciência, tem os seus limites e não consegue resolver 100% as questões fundamentais, os problemas da vida do ser humano.
O outro caminho é a busca da solução dentro do mundo essencial da causa, onde através da filosofia e da religião, o ser humano tenta resolver as questões fundamentais da sua vida. Mas quando nós consideramos objetivamente o caso da filosofia e da religião, nós devemos perguntar, será que já houve algum filósofo, algum santo, alguma pessoa religiosa que tenha sido capaz de colocar fim ao sofrimento humano, que tenha sido capaz de mostrar o caminho claro pelo qual o ser humano deve percorrer até alcançar a felicidade, a cumprir a finalidade da sua vida? Nós percebemos que não. Por mais que a filosofia e a religião tenham feito contribuições positivas, elas acabaram levando o ser humano para um caminho onde ainda tem vários problemas para resolver na sua vida. Ou seja, a filosofia e a religião não foram capazes de sozinhas também resolver todas as questões fundamentais da vida humana. Os problemas que a religião atual está enfrentando. Como um exemplo, nós podemos pegar a questão dos principais problemas que a religião, principalmente o cristianismo, está enfrentando no dia de hoje e não está conseguindo resolver por completo. Por exemplo, a questão do materialismo, que nega a existência de Deus. O cristianismo, o mundo religioso, assistiu o materialismo crescer e se desenvolver no seu meio e não conseguiu uma teoria que fosse capaz de vencer, que fosse capaz de sobrepujar essa teoria do materialismo ateu. Outra questão que o mundo religioso não tem conseguido resolver é a questão da discriminação racial. Mesmo pregando a Bíblia, ensinando que todos os seres humanos, todos nós somos filhos de Deus, filhos dos mesmos pais, ainda assim tem muitas pessoas religiosas que não conseguem sentar do lado de seus irmãos por causa da questão da cor da pele, cor de pele diferente. Então está faltando a prática dos ensinamentos de Jesus, está faltando a prática dos ensinamentos da Bíblia. Mas quando nós consideramos o materialismo, que nega a existência de Deus, a discriminação racial, que falta a prática dos ensinamentos de Cristo, dos ensinamentos da Bíblia, eles não são nada comparado com outro problema que é muito mais grave, que somente o esforço humano não pode resolver. Quando nós elevamos o ideal da vida humana, nós podemos resolver a questão do materialismo através de elevar a espiritualidade, ensinar sobre Deus, etc. Através de desenvolver a educação também, a ética, a moralidade, nós podemos resolver a questão da discriminação racial. Mas tem outro problema, que é um vício social da imoralidade sexual, que esse problema não pode ser resolvido apenas pelo esforço humano. Esse vício social ele está conduzindo a vida das pessoas a um triste fim, está conduzindo mesmo a vida daquelas pessoas, líderes espirituais iluminados, estão encontrando triste fim através desse vício social da imoralidade sexual. Em outras palavras, promiscuidade sexual ou adultério. Então esses são problemas que a religião não tem conseguido lidar nos dias de hoje, infelizmente. A razão pela qual as religiões não conseguem realizar suas missões. Primeiro, negar a realidade física, enfatizando apenas a alegria espiritual. Originalmente, a mente e o corpo do ser humano não devem ser separados. Assim como o mundo espiritual e o mundo físico também não devem ser separados. Então, da mesma forma, a felicidade espiritual e a felicidade física também não devem ser separadas, porque originalmente elas devem caminhar juntas. Mas o mundo religioso em geral, ele dá muita ênfase na realização da alegria espiritual e negando a alegria física, a felicidade física. Mas a felicidade física, assim como uma sombra, ela está seguindo a vida de todas as pessoas, inclusive as pessoas religiosas. Então, na prática, mesmo ensinando que devemos negar a felicidade física, as coisas do mundo material, o mundo religioso não consegue se livrar disso, não consegue viver apenas pela parte espiritual. Até porque é algo original. Originalmente, o ser humano deve ter harmonizado dentro de si a felicidade espiritual, a felicidade do espírito, da mente, e também a felicidade física, que é a felicidade do corpo físico. Mas o mundo religioso, insistindo para negar a parte física, apenas buscando a parte espiritual. Mas as próprias pessoas religiosas não estão conseguindo negar a parte física também. Então, essa contradição faz com que o mundo religioso se torne fraco e não consiga realizar 100% a sua missão. Outra razão importante porque a religião não tem conseguido realizar as suas missões completamente é a carência de explicações lógicas e científicas. Então,
a religião, se ela conseguir dar explicações lógicas, explicações científicas, as pessoas irão compreender os seus ensinamentos e irão acreditar e irão começar a praticar. Mas as religiões, elas estão faltando essa parte, né, de explicações lógicas, então dificultam a compreensão do intelecto humano atual, que está altamente sofisticado e está buscando interpretação lógica e científica para a compreensão da realidade. Então, na situação atual, algumas pessoas chegam num ponto onde eles têm que decidir se eles querem continuar sendo religioso ou se eles querem continuar crendo na lógica, crendo na sua inteligência, na ciência. Então, o mundo religioso não proporciona ainda essas explicações lógicas e científicas. Até mesmo a verdade interna também precisa de explanações lógicas convincentes. Então, esse é o motivo também que faz com que as pessoas acabam mudando de religiões constantemente, sempre buscando algo que possa satisfazer não somente o seu coração, o seu espírito, mas também que possa satisfazer o seu intelecto. Analisando a situação da ciência e da religião, que ainda tem limites para poder ajudar efetivamente a vida do ser humano, nós chegamos a uma conclusão inevitável que nós precisamos de uma nova verdade. Quando nós falamos sobre verdade, pode parecer estranho, principalmente as pessoas religiosas, entenderem que deve surgir uma nova verdade, mas em qual sentido nós queremos dizer essa nova verdade? A verdade em si, ela não tem como mudar, não existe uma nova, uma velha, uma antiga. A verdade em si, ela é absoluta, eterna, única e imutável, ela não muda, mas o método e a amplitude, a forma para poder ensinar essa verdade deve mudar. Por quê? Porque a verdade ela é dada para o ser humano em épocas diferentes, onde o intelecto e a espiritualidade do ser humano estão em níveis diferentes. Então nós podemos considerar esta linha aqui como a linha do desenvolvimento do intelecto e da espiritualidade humana, e esta linha como a linha do tempo, a linha da história. Então sempre que o tempo vai passando, o intelecto e a espiritualidade do ser humano vai se desenvolvendo. Então depois da queda o homem caiu, ele perdeu essa verdade de Deus. E Deus começou a mostrar essa verdade para ele aos poucos, gradativamente, de acordo com seu nível intelectual. Então a primeira etapa da verdade, a primeira forma, o primeiro método e amplitude da verdade que foi dada para os seres humanos, podemos ver na Bíblia, foi através do Antigo Testamento com as palavras da lei, as leis do Antigo Testamento. Eram aquelas leis rígidas, né, que está escrito na Bíblia: com ferro fere, com ferro será ferido, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura. Então, essa eram aquelas leis onde se a pessoa cometer algum crime, se a pessoa roubar, ela tem que perder a mão, se a pessoa matar alguém, ela tem que ser morta. Naquele momento, essa era a forma e a amplitude de Deus para poder explicar a verdade para o ser humano. Mas quando o intelecto do ser humano desenvolveu um pouco mais e também a sua espiritualidade, seguindo as palavras do Antigo Testamento, Deus enviou Jesus com o Novo Testamento. Como o próprio nome diz, era uma nova verdade. Eram palavras de verdades que eram novidades para as pessoas daquela época. Hoje nós entendemos as verdades ditas por Jesus através do Novo Testamento, do Evangelho. Mas naquela época as pessoas acharam estranhas porque não estavam combinando com aquilo que elas já tinham aprendido, com aquilo que elas estavam acostumadas a praticar. Quando Jesus chegou, ele disse coisas novas, tanto é que ele, por exemplo, reduziu os 10 mandamentos para apenas 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Jesus ensinou as pessoas a chamar Deus de Pai. As pessoas não estavam acostumados com aquele Deus rígido como o Senhor dos Exércitos, e as pessoas na posição de servo. Deus ensinou que o ser humano tem a posição de filho de Deus. Ele chamou a si mesmo de filho de Deus, e as pessoas acharam estranho porque era um conteúdo novo que eles não estavam acostumados ainda. Quando Jesus permitiu as pessoas trabalharem no sábado, enquanto as leis do Antigo Testamento proibiam trabalhar no sábado, mais uma vez as pessoas estranharam. De acordo com as leis do Antigo Testamento, se uma prostituta fosse pega em ato de prostituição, ela deveria ser apedrejada até a morte. Quando Jesus protegeu aquela prostituta, inclusive disse que aquele que não tem pecado atirasse a primeira pedra, mais uma vez as pessoas acharam alguma estranheza, acharam algo diferente nas palavras de Jesus. Então,
Claramente, analisando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vemos que Deus deu uma nova verdade, uma nova maneira de expressar a sua verdade para o ser humano devido ao seu nível intelectual. Jesus, antes de morrer na cruz, com seus 33 anos de idade, ele disse em várias passagens da Bíblia, onde nós iremos colocar mais adiante, que em algum momento na história, no futuro, deveriam aparecer novas palavras de verdade. Por exemplo, existe a passagem de João 16, 12 e 13, onde Jesus disse claramente: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Então, quando Jesus disse, quando vier aquele Espírito de verdade, ele está dizendo no futuro. Então, depois do Novo Testamento, depois das palavras de Jesus, ele indicou que apareceriam novas palavras de verdade. E quando essas novas palavras de verdade devem aparecer? Quando o intelecto e a espiritualidade do ser humano estiver no nível de desenvolvimento que Deus perceba que ele possa entender. Então, nos dias de hoje, como nós já mencionamos, as pessoas estão confusas. Realmente as pessoas estão trocando de religiões, assim como trocam de roupa, porque não estão satisfeitas. Tem pessoas que estão preparadas para poder receber uma nova expressão da verdade, palavras de verdades novas. Tem pessoas, inclusive, que depois de buscar em várias religiões diferentes, elas até abandonaram a ideia de ser religiosas. Quantas pessoas de boa consciência, pessoas que acreditam em Deus, acreditam nas palavras de Deus, na Bíblia, mas não querem seguir nenhuma religião porque sentem que precisam algo novo, precisam algo que, além de satisfazer o seu coração, também satisfaça o seu espírito, o seu intelecto ao mesmo tempo. Então, essa nova expressão de verdade deve aparecer. Na nossa época atual, o ser humano está pronto, tanto espiritualmente quanto intelectualmente, para poder receber essas novas palavras de verdade. Então, vamos ver algumas das passagens bíblicas que foram mencionadas, onde Jesus falou claramente sobre essa nova expressão da verdade. João 16, 25, Jesus disse: vos tenho dito tudo isso por parábolas. Chegará a hora, porém, que não vos falarei por parábolas, mas abertamente falarei acerca do Pai. Então, Jesus está dizendo que naquela época as pessoas não tinham o nível espiritual, intelectual pronto para Jesus falar claramente tudo o que ele queria dizer. Então ele tinha que contar as coisas por meio de histórias, por meio de símbolos e parábolas, mas está dizendo que no futuro as pessoas poderão saber abertamente sobre as questões que está na Bíblia. Apocalipse 10, 11, urge que ainda profetizes de novo a numerosos povos, línguas e reis, dizendo que precisará ser falado, ser profetizado novamente, para povos, para línguas, para reis, ou seja, deve vir uma nova expressão da verdade. João 3,12, se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestes? Então Jesus está indicando claramente que as pessoas não estavam 100% preparadas para receber as suas palavras naquele momento, e deveria chegar no futuro essas novas palavras de verdade. João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que quer dizer essa passagem claramente? Ela nos mostra que Jesus está indicando que quem irá trazer essa nova expressão da verdade. Ele está dizendo que, na passagem de João 16, 12 e 13, ele disse, aquele Espírito de verdade, quer dizer, no futuro. Aqui ele está dizendo que ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essas novas palavras de verdade, elas devem aparecer para a humanidade na volta de Cristo, através do Senhor do segundo advento. Essas novas palavras de verdade devem chegar para a humanidade. Qual será a missão dessa nova verdade? Quando essa nova verdade aparecer, quais serão os principais assuntos que ela irá tratar? Com certeza, a primeira missão da nova verdade será unificar a religião e a ciência, que representa a verdade interna e a verdade externa, e com isso ajudar o ser humano a resolver, eliminar a sua ignorância humana e também eliminar a sua contradição, e mostrar para o ser humano o caminho para ele conseguir a felicidade original, aquela felicidade que a nossa mente original também possa sentir feliz. A segunda missão da nova verdade deve ser mostrar a existência de Deus, não apenas na forma da fé, mas também de forma intelectual,
mostrando para o ser humano um Deus real, através do intelecto e também do coração, fazendo com que o ser humano tenha uma experiência real com Deus. Essa nova verdade deve ser capaz de mostrar o seu coração de alegria no momento da criação, o seu coração partido ao ver a queda dos seus filhos e o seu coração aflito no curso da restauração. Quando o ser humano aprender sobre esses 3 pontos, esses 3 tipos de coração de Deus, será inevitável o ser humano duvidar da existência de Deus, tanto intelectualmente quanto a nível de coração, a nível espiritual. A terceira missão da nova verdade deve ser unificar pensamentos, ideologias e religiões. Ao longo da história, a história tem se desenvolvido apenas com conflitos e guerras, por exemplo, entre democracia e comunismo, entre o espiritualismo e o materialismo. Então, essa nova verdade deve ser capaz de abraçar todas as religiões, ideologias e filosofias da história e trazer uma completa unidade entre elas. A quarta missão da nova verdade deve ser realizar no mundo uma família humana. Como que é uma família? Uma família deve ter Deus na posição de pais, todos os homens, todos os seres humanos, horizontalmente, harmonizados entre si, na posição de filhos. Então, quando nós entendermos que nós somos irmãos centralizados em Deus como Pai, nenhuma pessoa terá coragem de fazer algo para poder prejudicar o seu próximo. Então, a finalidade da religião é estabelecer um mundo ideal, estabelecer o reino do céu na terra, ou seja, estabelecer esta família humana sob Deus. Então, uma única família humana sob Deus, nós temos que considerar Deus como na posição de pais e o ser humano na posição de filhos, automaticamente irmãos e irmãs entre si, respeitando e desenvolvendo juntos, superando seus conflitos horizontalmente também. A quinta missão da nova verdade, resolver as questões fundamentais da vida, restaurar o homem de volta ao seu estado original. Então a nova expressão da verdade deve ser capaz de ensinar ao ser humano a finalidade original da criação e o processo de sua restauração. Quando o ser humano entender isso, o ser humano fará esforços necessários, desesperados, para poder voltar para sua posição original. A sexta missão da nova verdade é uma missão muito importante, que é esclarecer os difíceis mistérios da Bíblia. Então, quando nós lemos a Bíblia, mesmo no mundo teológico, nós não encontramos respostas para vários pontos. Por exemplo, vamos tomar um exemplo, a questão da queda. Será que o ser humano caiu, Adão e Eva, eles caíram por causa de comer um fruto literal? Se por acaso foi um fruto literal, por exemplo, uma maçã ou qualquer fruto que seja, porque Jesus disse em Mateus 15:11 que o que o ser humano come, que é algo comestível, não é capaz de causar a sua queda, de sujar o ser humano. Então, se por acaso o fruto não foi um fruto real, um fruto literal, então qual que é a real causa da queda? O que realmente causou a queda do ser humano? Lembrando que a Bíblia está escrita por meio de símbolos e parábolas. A nova expressão da verdade deve ser capaz de esclarecer isso de forma espiritual e também de forma intelectual, em palavras claras, onde todo mundo possa entender. Outro ponto importante que nós precisamos resolver, Deus, mesmo Deus sendo perfeito e sendo onipotente, sendo todo-poderoso, por que Ele não evitou a queda de seus filhos? Deus é o Deus que sabe de tudo, Ele é onisciente, Ele poderia prever que o ser humano iria cair. Então por que Ele não usou o seu poder para resolver, para impedir que o ser humano caísse, ou por que Ele não usou o seu poder para restaurar o mundo em apenas um estalar de dedo, em apenas um segundo? Então são mistérios na Bíblia que a nova verdade deve ser capaz de responder claramente sobre isso. Quais são as leis e fórmulas da restauração? Como será a consumação da história humana? Na Bíblia fala que a história humana irá terminar com catástrofes naturais, com o sol e a lua escurecendo, estrelas caindo do céu, a terra será queimada por fogo, mas também na Bíblia está escrito que a terra é eterna, que Deus não vai destruir a sua terra, que Ele criou como seu objeto eterno. Então, quais são as leis da restauração que vai fazer com que o ser humano saia da posição de homem decaído e volte à posição de homem original, ser humano original? Como será a consumação da história humana? Será de forma literal? Se for de forma literal, o que significam aquelas passagens bíblicas que falam que a terra é eterna, Deus não vai destruir a sua criação? Se por acaso for simbólico, então o que significa a estrela cair do céu, o sol e a lua escurecer, calamidades naturais como a terra pegar fogo, criar um novo céu, uma nova terra? Todas essas são questões que a nova verdade deve ser capaz de resolver e explicar claramente para o ser humano. Outro ponto importante, qual é o relacionamento entre Deus, Jesus e o homem decaído? O que significa a Santíssima Trindade?
Sobre a crucificação de Jesus, por que será que apenas foi possível dar a salvação para a humanidade apenas derramando o sangue do único Filho de Deus, Jesus? Por que será que mesmo depois de morrer para salvar a humanidade na cruz, o ser humano continua com o pecado original? Tanto é que o apóstolo Paulo disse que não há nenhuma pessoa justa, não há nenhuma pessoa que pode viver sem a necessidade de redenção dos seus pecados. Então, por que mesmo depois da crucificação de Jesus para salvar a humanidade, os pais continuam transmitindo o pecado original para os seus filhos e ainda precisamos de redenção por um Salvador? Também a Nova Verdade deve ser capaz de esclarecer sobre isso, falando sobre a missão de Jesus, o que Jesus realizou 2000 anos atrás. Muito importante também sobre a volta de Cristo. Todos nós, principalmente os cristãos, estamos aguardando a volta de Cristo, mas será que nós podemos saber quando Ele virá, em qual época, em que ano, onde Ele virá, em qual nação, dentro de qual povo e como Ele virá? Principalmente, será que Ele virá das nuvens do céu ou será que Ele virá nascendo na terra, assim como na primeira vinda? Também a Nova Verdade deve ser capaz de esclarecer sobre o significado da ressurreição. Como vai acontecer a ressurreição nos últimos dias com a volta de Cristo? Será ressurreição literal? Será simbólica? Se for simbólica, o que significa isso? Sobre a destruição do céu e a terra nos últimos dias, como já foi mencionado, a Nova Verdade deve ser capaz de esclarecer em linguagem simples sobre esses pontos. Como já mencionamos, João 16, 25, Jesus disse: "Vos tenho dito tudo isso por parábola. Chegará a hora, porém, que não vos falarei mais por parábolas, mas falarei abertamente acerca do Pai." Então, nessa época atual, onde o ser humano está pronto para receber essas novas palavras de verdade, o seu coração, o seu espírito, o seu intelecto poderá se satisfazer com essas novas palavras de verdade. Quando nós falamos sobre a quarta missão da Nova Verdade, que é realizar um mundo, a realização de um mundo unificado como uma só família humana sob Deus, o que significa isso mais diretamente? Significa que através da Nova Verdade, ela irá mostrar para o ser humano, explicar a realidade de Deus e a realidade do mundo espiritual. E isso vai fazer com que o ser humano perceba que a finalidade fundamental da sua vida não deve ser colocada no mundo externo da matéria, que é um mundo passageiro, mas sim deve ser colocada no mundo interno do espírito, que é eterno. Então, o ser humano, através dessa nova verdade, ele conseguirá viver como irmãos e irmãs com uma mesma finalidade, ou seja, uma única família sob Deus. Nessa sociedade onde as pessoas estão vivendo como irmãos e irmãs, como uma única família sob Deus, nós poderemos ver o verdadeiro amor fraterno funcionando perfeitamente em todas as pessoas. Esse será um mundo onde ninguém prejudicará o seu próximo para o seu próprio benefício. Por quê? Porque como todos estão sentindo o coração de Deus e sentindo o coração uns dos outros, o sofrimento que lhe advém do remorso de consciência será maior do que as vantagens que ele obtém de seu ganho injusto. Então, se alguém prejudicar o seu próximo, ele sentirá que estará prejudicando Deus e sentirá que estará prejudicando a si mesmo. E isso fará com que o seu remorso de consciência seja muito pesado e praticamente as pessoas não terão coragem de prejudicar uns aos outros, porque viverão com um verdadeiro amor fraterno, tendo Deus como pais. Então, essa sociedade que viverá como irmãos e irmãs, com a mesma finalidade, sendo uma única família humana sob Deus, todas as pessoas terão um sentimento real de que Deus é o seu Pai e que esse Pai quer que nós nos amemos uns aos outros como iguais. Então, ninguém conseguirá cometer pecado algum nessa sociedade. Nós sabemos que na história humana, infelizmente, mesmo aquelas pessoas que acreditavam em Deus, elas ainda cometeram muitos pecados. A razão disso era porque a sua fé em Deus ela era apenas na forma de conceito, não era na forma de uma experiência viva. Então a nova verdade deve ser capaz de mostrar, de dar uma experiência viva para o ser humano, para que ele não acredite em Deus apenas como um conceito a mais, mas que tenha uma experiência real. Aí irá fazer diferença. O fato de que nós acreditamos em Deus irá fazer diferença real em nossa vida, irá impedir realmente o ser humano de cometer pecado. Se o homem sentisse a presença de Deus em real em sua vida e conhecesse a lei celeste de Deus, de que aquelas pessoas que cometem pecado não vão para o céu, não vão para um lugar bom no mundo espiritual, ele não ousaria cometer pecado algum. Então, esse mundo sem pecado, que a nova verdade deve ser capaz de estabelecer, deve ser chamado de reino do céu na terra. Em outras palavras, o reino do céu na terra é a finalidade última da criação de Deus.
Entretanto, essa definitiva verdade não será descoberta através de pesquisas acadêmicas ou de qualquer outro método intelectual humano. Essa nova verdade, ela deve vir como uma revelação de Deus. Em todos os cantos do mundo, incontáveis pessoas estão recebendo agora a luz dessa nova verdade e estão sendo renascidas. Desejamos com o mais profundo coração que esta luz da verdade encha rapidamente toda a terra. Muito obrigado pela sua atenção.